Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. O tema de hoje é o processo de digitalização do trabalho. Lembrando que o episódio de hoje é o segundo episódio de uma trilogia sobre o processo de digitalização da economia. Em um episódio, vamos chamar aqui de episódio 0, nós fizemos a distinção entre dois processos de digitalização da economia, ou pelo menos duas formas de se perceber o processo de digitalização da economia, sendo que o primeiro é muito focado nos modelos de negócio. E esse foi o caminho preferido pela maioria dos tributaristas e, sobretudo, aquele que foi destacado, né, que teve mais atenção nos trabalhos da Força Tarefa sobre Economia Digital do projeto BEPS, né, ficou conhecido por ter sido objeto da ação 1 do projeto BEPS, do projeto Base Erosion and Profit Shifting. E, como foi explicado nesse episódio 0, havia uma outra forma, uma outra perspectiva para se compreender o processo de digitalização da economia, que essa sim, talvez até seja muito mais pertinente, muito mais coerente com o que é o debate sobre o processo de digitalização da economia. E essa segunda abordagem deve levar em consideração não apenas modelos de negócio, mas os 3 elementos não mercantis, mas que foram mercantilizados durante o processo de emergência da sociedade de mercado e que, hoje em dia, estão sendo digitalizados ao longo do processo de digitalização da economia. O primeiro deles, que foi o dinheiro, ele foi trabalhado no episódio anterior, e no episódio de hoje nós iremos destacar o trabalho, né? O trabalho como sendo um elemento não mercantil, que também foi mercantilizado nesse processo de emergência da sociedade de mercado e que agora está sendo digitalizado por conta do processo de digitalização da economia. Mas vamos lá, vamos tentar entender então o que ocorreu lá no início. Antes de se falar de digitalização, vamos entender o que foi esse processo de mercantilização do trabalho. Para isso a gente tem que fazer um contraste entre o trabalho na sociedade de mercado e o trabalho no período imediatamente anterior à sociedade de mercado. Quando nós falamos em período, nós estamos falando da mesma coisa em todos os lugares do mundo. Então, como esse processo de mercantilização ele está geograficamente circunscrito à Europa, mais especificamente à Europa ocidental, então a visão de trabalho com a qual nós devemos confrontar essa perspectiva também tem que ser a visão do trabalho europeia desse mesmo período. E o que era o trabalho antes da emergência da sociedade de mercado? Bom, não temos tempo aqui para entrar nos detalhes de tudo isso. Há muitos autores, muitos pesquisadores que já desenvolveram estudos, né, argumentações, perspectivas históricas sobre o que o trabalho tem representado para o ser humano, algumas divergentes, enfim. Mas eu acho que todas elas giram em torno de uma relação de pertencimento que praticamente define o ser humano enquanto tal. Pode definir a sua função social, e isso é muito claro quando se pensa naqueles sistemas de corporações de ofício, de guildas, né, em que a pessoa, por ter uma determinada profissão, ele está ligado diretamente a um universo. Se ele trabalha como padeiro, ele vai ser padeiro para o resto da vida, ele vai ser açougueiro para o resto da vida. E, numa certa perspectiva, né, num segundo nível, isso é tão determinante que até hoje, né, até o século XXI, ainda temos resquícios nos nomes das pessoas das atividades que os seus antepassados exerciam. Daí termos tantos Smiths nos Estados Unidos, né, ou na Alemanha temos os Schumachers, na Espanha temos os sapateiros, em Portugal temos os ferreiras, na França temos os bouchers, boulanger. São nomes associados a essa ideia de que o nascimento de uma determinada família determina inclusive a sua função social, determina aquilo que você será no seio da sociedade. Se quisermos aprofundar um pouco mais, mas eu vou deixar isso aqui por curiosidade e remeter os nossos ouvintes
aqueles autores que entendem muito mais disso, que se desenvolveram muito mais nessa pesquisa, mas vale destacar aqui que a ideia de trabalho também nunca foi, ou pelo menos não foi necessariamente exaltada ou vista como algo positivo, como ocorreu após a emergência da sociedade de mercado. A Hannah Arendt, por exemplo, ela faz essa associação da palavra trabalho, da origem da palavra trabalho, pelo menos na sua vertente latina, que deu origem à palavra trabalho em português, travail em francês, por aí vai, com um instrumento de tortura, o tripalium, né? Eu acho que eu já mencionei isso no episódio anterior, embora alguns especialistas digam que qualquer tentativa de se associar o sofrimento do torturado ao trabalho não seria historicamente correto, uma vez que, na verdade, a palavra trabalho estaria associada a torturar outra pessoa e não aquele que está sendo torturado. Ou seja, o trabalhador seria o torturador e não aquele que está sendo torturado. Mas eu remeto à leitura de Hannah Arendt para quem tem um pouco mais de curiosidade sobre esse assunto. Marx também desenvolve muito sobre essa relação do trabalho como algo que define o próprio ser humano enquanto tal. E eu não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que esse é um argumento extremamente relevante. Mas deixemos esse argumento aqui com um asterisco para ser retomado mais à frente quando a gente falar especificamente sobre o processo de digitalização. O ponto aqui, e estamos ali na virada do século XVIII para o século XIX, né? O ponto aqui é a ideia de que trabalho poderia ser associado à tortura, poderia ser associado à definição social, mas não necessariamente seria visto como uma virtude, não necessariamente seria visto como um elemento moral que justificasse qualquer tipo de emergência de direitos subjetivos, algo que ainda estava sendo lapidado. Já existia a ideia de direitos subjetivos nessa época, mas era algo que ainda estava sendo lapidado. E somente no século XIX isso vai ser consolidado da maneira como nós enxergamos hoje em dia. Houve um longo processo, vamos chamar assim, de subjetivação do direito, que vai ter ali no século XIX talvez o seu apogeu, e que vai influenciar a maneira como nós vemos a ideia de direito hoje. E apenas a título de curiosidade, para quem ainda não percebeu isso, na língua portuguesa isso não é tão claro, mas no inglês existe uma diferença entre law e right. Law é o direito no seu sentido sistêmico, né? Enquanto right é o direito no seu sentido objetivo, no seu sentido subjetivo, no sentido parecido com o que nós diríamos em português, né, quando empregamos a palavra direito naquela famosa frase, né? Eu quero os meus direitos, né? Eu quero preservar os meus direitos, você não pagou os meus direitos. É no sentido subjetivo juridicamente falando, não no sentido de que falta objetividade, mas é subjetivo no sentido de que é uma prerrogativa do indivíduo. Esse processo de construção dessa ideia de subjetividade jurídica, ele encontra ali no século XIX o seu apogeu e a partir de então ele vai guiar a maneira como nós enxergamos os direitos dali para frente. Mas por que eu estou fazendo essa introdução e toda essa contextualização? Porque a ideia de trabalho, como eu disse, né, retomando aqui a linha de raciocínio, ela em nenhum momento, pelo menos até a emergência do pensamento de John Locke, era vista como um elemento moralizador das relações sociais. O trabalho era um fato das relações sociais. Ele definia as relações sociais, mas não necessariamente sob uma perspectiva moral. Talvez sob uma perspectiva determinista, mas não sob uma perspectiva moral. E o que Locke faz? Locke atribui ao trabalho um caráter moralizante e que justificaria o próprio direito de propriedade. O trabalho seria o elemento que justificaria a existência de um direito de propriedade em contraposição à ideia do direito de propriedade como sendo uma derivação divina. Esse assunto já foi, inclusive, tratado aqui no nosso podcast, eu não vou me aprofundar muito nele, né? Se o ouvinte ou a ouvinte tiver curiosidade, eu recomendo verificar alguns episódios anteriores em que eu falo exatamente sobre essa divergência entre o pensamento de John Locke e o pensamento do autor do livro Patriarca, Robert Filmer, que, ao contrário de Locke, justifica o direito de propriedade como sendo uma derivação divina, desde a linhagem de Adão. Enfim, eu recomendo a leitura de Filmer ou de Locke, ou eu recomendo que vocês revisem o podcast específico. Mas voltando ao argumento de Locke. E por que o argumento de Locke ele é importante? Porque Locke moraliza a ideia de trabalho. Mas Locke não é um economista, Locke não está preocupado com o processo de geração de riqueza. Locke está preocupado apenas com um argumento de justificativa do direito de propriedade. Adam Smith, esse sim, baseado, né, naquilo que
se iniciou em Paris por meio do movimento fisiocrata, ele pega o trabalho e coloca no centro de uma nova narrativa sobre o processo de geração de riqueza. E isso é central, isso é fundamental para a emergência da sociedade de mercado. O trabalho como sendo um elemento que claramente não tem caráter mercantil, o trabalho praticamente pode ser resumido de maneira bem simplificada, ele praticamente pode ser resumido como a forma como o ser humano interage com o meio ambiente, com o meio ao seu redor, o trabalho como sendo esse esforço de intervenção no espaço físico, isso no sentido original, né? Obviamente que isso ganha complexidade na sociedade moderna, mas vamos pensar com a cabeça do século XVI, XVII, XVIII. O trabalho ele é visto como uma forma de interação direta na natureza. Trabalhar significa condicionar o ambiente ao seu redor às suas necessidades, né? Seria quase como, se eu puder usar essa metáfora de uma maneira talvez poética, o trabalho seria a fronteira entre o natural e o artificial, né? Trabalhar a natureza é dar um caráter artificial àquilo que é natural. Isso está na essência do que se entendia por trabalho, e isso em nada tinha a ver com o processo de geração de riqueza nesse período. Como já discutimos aqui antes também, no período que, segundo a história do pensamento econômico, convencionou-se a chamar de mercantilismo, em que imperava esse paradigma mercantilista, que ao invés de uma corrente econômica é muito mais uma maneira comercial de se ver a realidade, ele não pensa num processo de geração de riqueza, geração no sentido estrito da palavra, não pensa num processo de criação de riqueza, de um delta positivo, né? Um momento zero em que a riqueza é X e um momento 0 mais 1 em que a riqueza é X mais 1. Esse paradigma mercantilista não narra esse tipo de fenômeno social. Isso vai acontecer quando surge esse pensamento que, pelo linguajar aqui da ESTB, da nossa escola, nós chamamos de paradigma liberal. O paradigma liberal, do ponto de vista do processo de geração de riqueza, ele é disruptivo porque ele pensa a possibilidade de se gerar riqueza e o elemento central desse processo é o trabalho. Então, com Adam Smith, e depois esse argumento ele é recuperado por David Ricardo e sobretudo por Karl Marx ao longo do século XIX, ele se torna o elemento central da nova visão de geração de riqueza. Tudo começa com os mercantilistas, que veem na natureza, veem na terra um elemento gerador de riqueza. Smith vai afirmar que o que importa não é a terra em si, mas a terra trabalhada, e o elemento trabalho se torna central dentro dessa nova narrativa, ou desse discurso sobre o processo de geração de riqueza. De tão central, ele se torna um elemento de organização social, assim como outros elementos. Mas o elemento trabalho, dentro de uma visão de liberdade, e agora sim, diferentemente do mercantilismo, que utiliza o trabalho como um instrumento de limitação da liberdade, no caso do debate, no caso do paradigma mercantilista, o trabalho se torna, pelo menos no discurso, um elemento de mobilidade social, de liberdade social. E é curioso que isso vem acompanhado da ideia da emergência de um mercado de trabalho. Eu arriscaria dizer, eu posso estar equivocado, mas eu arrisco a dizer que essa ideia de um mercado de trabalho, ela tem origem em Marx, né? Isso é um termo marxista que caiu no mainstream. Hoje falamos, né, todos falam em mercado de trabalho e ninguém se julga marxista por isso. Mas Marx ele foi fundamental na difusão desse conceito, da ideia de um mercado de trabalho. E dentro do paradigma liberal, obviamente, se o sistema de preços por definição, o grande farol da organização social, e diante da emergência de um mercado de trabalho, obviamente que o trabalho passa a ter preço, algo que não era concebido antes da emergência desse novo paradigma. O trabalho ele passa a ser uma mercadoria, né? Ele passa a ser mercancia como qualquer outro objeto dessa sociedade, que pode ser precificado, e a partir daí ele vai responder aos estímulos do sistema de preços. E isso gera tensões sociais bastante violentas até num determinado momento, mas se torna a tônica da sociedade que começa a emergir ali na virada do século XVIII para o XIX, e hoje em dia parece até chover no molhado, não causa espanto a ninguém pensar no trabalho como algo a ser precificado, pensar no salário como sendo uma maneira de você poder pagar pela dedicação, pela força ou pelo intelecto de alguém, e nenhum estranhamento ocorre mais hoje em dia por causa da normalização dessa relação.
Contudo, antes de avançarmos aqui para a questão do processo de digitalização do trabalho, propriamente dito, né, tem uma questão que é fundamental nesse processo de geração de riqueza, e ela não pode ser negligenciada, que é a divisão social do trabalho. Esse processo de divisão social do trabalho, que tem uma matriz econômica na linguagem de Smith. Smith utiliza esse processo de divisão de trabalho como um dos seus fundamentos para justificar a maximização do processo de geração de riqueza. Ele também é retomado por Emile Durkheim, né, que é um dos pais da sociologia, como um elemento definidor da solidariedade social. Essa nova solidariedade não necessariamente se daria por vínculos pessoais, por vínculos familiares, mas por vínculos de trabalho, ou, se eu puder utilizar uma visão mais tributária, por vínculos de produção, de geração de riqueza. Quer dizer, essa divisão do trabalho vista sob uma perspectiva dessa nova linguagem liberal, que tem em Smith o seu ponto de partida, pelo menos como grande referência intelectual, ela associa a divisão social do trabalho, que é um elemento social, a um grande processo de produção, como se cada participante desse processo fosse uma etapa ou fosse uma partícula de um grande processo coletivo de geração de riqueza. Eu paro por aqui nessa narrativa e vou recuperá-la quando adentrarmos aos efeitos do processo de digitalização da economia. Mas essa metáfora dessa divisão do trabalho como sendo um elemento fragmentador do elemento humano dentro desse grande processo de geração de riqueza, ela tem que ficar clara na mente aqui dos nossos ouvintes para entender o argumento final que eu vou desenhar mais à frente. Pois bem, o que temos no processo de digitalização da economia? E eu vou me permitir passar ao largo de um debate que eu acho que já ficou até bastante ultrapassado, ele é bastante básico hoje em dia, considerando os avanços tecnológicos, que é o da mera automação. Embora muitos ainda tenham essa tendência a querer discutir o processo de geração de riqueza no sentido de uma automação física, né, de um mecanicismo físico, eu acho que nós já superamos esse debate. Acho que há situações muito mais complexas que merecem nossa atenção. Então, a Revolução Industrial, independentemente de qualquer discussão sobre Revolução Digital, ela já tinha mecanizado o corpo. O corpo do trabalhador já era um objeto de repetição, ou pelo menos de emulação de uma repetição mecanicista. O que nós estamos experimentando hoje, sobretudo a partir de tecnologias como a inteligência artificial, o deep learning, é uma sofisticação nos processos de cognição relativos à geração de riqueza. E isso é disruptivo. E por que isso é disruptivo? Porque isso submete o trabalhador, né? Lembre-se de toda essa trajetória que eu desenhei. Aquele trabalhador que antes, enquanto trabalhador, ele era definido até no seu seio familiar, ele era definido dentro da sua sociedade. Depois ele perde um pouco dessa identidade, mas continua central dentro de um grande processo de produção coletivo. Quando estamos agora avançando para o processo de digitalização da economia, existe apenas a extração desse processo cognitivo e a exploração desse pensamento ou dessa cognição enquanto um fenômeno. Enquanto um fenômeno no sentido tecnológico da palavra, um fenômeno a ser explorado por uma máquina. E isso é disruptivo porque, como eu disse, o trabalho, historicamente, ele foi um elemento central na própria definição do ser humano enquanto uma fronteira entre o que é humano e o que é natural. Se o trabalho é a fronteira do artificialismo e o artificialismo é o que nos faz humano, ou humano, no que nos faz humanos, o trabalho ele é o elemento que divide, né, de um lado, o ambiente natural, que não é humano por definição, pelo menos dentro dessa nossa construção de contraposição entre o ser humano e a natureza, e de outro lado, algo que nos faz humanos. E essa ideia de colocar o ser humano como algo especial, algo deslocado da natureza, ela começa a cair por terra com o processo de digitalização da economia, no sentido de que não há uma fronteira muito clara entre o que é o artificial e o que é natural. E voltando para tecnologias como Deep Learning, como a ultra tecnologia, né, que elabora esses projetos capazes de superar capacidades cognitivas humanas e reconfiguram essa última fronteira da substituição tecnológica, nós temos aí para usar uma expressão típica do século XIX, né, com origem em Max Weber, nós temos um desencantamento, não aquele desencantamento religioso típico do discurso do século XIX, mas
um desencantamento com a própria ideia de que o ser humano ele é especial demais, que ele é algo diferente da natureza. O que se verifica nesse processo de digitalização da economia é uma redução de vários aspectos que pareciam ser muito complexos a uma dimensão meramente informacional. Mas eu vou fugir aqui à tentação de levar essa conversa para um âmbito mais filosófico e me restringir àquilo que é interessante para um tributarista, que é o processo de geração de riqueza. Então, dito isso, a questão é, aquele processo de geração de riqueza, que começa numa esfera natural, que começa a ser apropriado, ele começa lá no período pré-sociedade de mercado, nessa visão mercantilista de que a riqueza é natural, e que em seguida ele começa a ser apropriado pelo discurso liberal, que atribui ao trabalho o caráter de elemento central desse processo, e ao mesmo tempo, sendo o trabalho a fronteira entre o natural e o artificial, nós temos uma artificialização do processo de geração de riqueza. Nós temos uma apropriação dessa riqueza que seria natural a partir de uma intervenção que é eminentemente humana, pelo menos à luz do paradigma que nós tínhamos à época. E o que nós vemos agora com o processo de digitalização da economia, com essa redução, que já foi explicada aqui, essa redução da exploração fenomênica da informação enquanto fenômeno, a informação enquanto um fenômeno, por meio de uma tecnologia capaz de operá-la, do mesmo modo que uma máquina hidráulica usa a água ou pelo menos o fenômeno aquático como o seu ponto de exploração para os fins a que se pretende, como uma máquina elétrica usa a corrente elétrica como o fenômeno base para atingir os fins a que se propõe, nós temos uma máquina digital que utiliza a informação como essa mesma base fenomênica para produzir os efeitos que se pretende produzir. E com isso, nós temos uma redução, se focarmos na ideia de trabalho, nós temos uma redução da dimensão humana a uma condição meramente informacional. O ser humano passa a ser apenas uma informação dentro de um processo de exploração tecnológica. Por que isso é relevante? Por que isso ou melhor dizendo, por que isso ao mesmo tempo isso é disruptivo e por que isso ao mesmo tempo isso não é tão original assim? Isso é disruptivo porque, como eu disse, e essa é a minha linha de raciocínio, o processo de digitalização reduz a dimensão humana a um caráter meramente informacional. E com isso ela gera esse desencantamento quanto ao papel especial do ser humano. Mas ao mesmo tempo, e é por isso que eu pedi para os nossos ouvintes aqui guardarem o processo de divisão do trabalho, né, como um elemento central do discurso liberal, isso significa que, mesmo no século XIX, a ideia de uma fragmentação da individualidade para fins de maximizar o processo de geração de riqueza já era percebido. Então, o que havia, se a gente pensar a partir da mentalidade do século XIX, olhando para o passado, já era possível perceber que a visão do século XIX era de fragmentar aquela função trabalho que era eminentemente social, familiar, enfim, de vínculos sociais, em fenômenos ou aspectos, melhor dizendo, não vou falar em fenômenos ainda, vou deixar fenômenos para o momento atual, mas em aspectos que dizem respeito apenas ao processo produtivo. Eu não preciso do indivíduo Smith enquanto alguém da família Smith. Eu preciso do braço dessa pessoa batendo num pedaço de ferro incandescente para formar um facão, por exemplo. Eu preciso que ele bata num martelo para formar um facão. Então eu preciso do quê? Daquele braço. Eu não preciso da pessoa. Eu não preciso do ser humano. Eu não preciso do filho Smith, que tem o nome de Smithson ou alguma coisa assim, porque ele é filho de um outro Smith, que também é um forjeiro, alguma coisa assim. Eu preciso apenas do braço dele. Eu preciso apenas da capacidade que ele tem de intervir na matéria. Isso já era percebido no século XIX. O que o processo de digitalização fez foi pegar essa tendência de fragmentação da dimensão humana dentro do processo de produção e pulverizar a dimensão humana, ou seja, levar a divisão de trabalho às últimas consequências. E levá-la às últimas consequências significa, na nossa linguagem aqui, traduzir o ser humano enquanto um trabalhador em uma dimensão meramente informacional, dimensão essa que, com a emergência da tecnologia da informação, pode ser explorada por meio desses novos aparelhos. E caminhando aqui para o encerramento e tentando dar um sentido final a isso, para que o
a nossa audiência aqui não ache que estamos abstraindo demais essa discussão e que ela não tem nada a ver com a realidade atual. O que eu quero dizer quando eu me refiro aos mecanismos que conseguem explorar a informação enquanto um fenômeno dentro de um processo de geração de riqueza baseado na informação? Bom, pensem nas plataformas, por exemplo. O que faz uma plataforma que explora, de um lado, trabalhadores e de outro, clientes que têm interesse nesses trabalhadores? Ela necessariamente ignora toda a dimensão humana desses trabalhadores, não por maldade, mas porque não é da sua natureza. Natureza não é uma expressão muito boa, mas não foi para isso que ela foi criada. Eu acho que é melhor dizer dessa maneira. Não foi para isso que uma plataforma foi criada. Uma plataforma é um instrumento de exploração da fenomenologia digital. E essa fenomenologia, ou melhor, perdão, da fenomenologia informacional. A plataforma é um instrumento digital de exploração da fenomenologia informacional. E essa fenomenologia informacional, pelo menos da forma como ela é explorada, não é que ela não permita, não é que ela não possa fazer isso, mas ela é indiferente à existência de uma unidade humana por trás da informação explorada. Do mesmo modo que no século XIX, você não pensava no Smith como um todo, como um indivíduo. Você pensava apenas no braço dele forjando uma espada ou um facão. Hoje em dia, uma plataforma de entrega de comida, por exemplo, ela não tem que se preocupar com a pessoa, o ser humano. Ela não precisa se preocupar com essa abstração que é o ser humano que está trabalhando fazendo essas entregas. Ela precisa se preocupar com o fenômeno informacional baseado na lei dos grandes números, do que pode acontecer quando eu tenho uma base suficientemente grande de entregadores, uma base suficientemente grande de pessoas querendo comida, e num terceiro polo, uma base suficientemente razoável ou grande de restaurantes que possam produzir esses alimentos, e como isso pode fluir sem colapsar o sistema. E vejam bem, eu estou falando sem colapsar o sistema, não estou falando sem diminuir a dimensão humana de qualquer uma das partes. Isso é indiferente, ou melhor, o sistema é indiferente a isso. Se morre uma pessoa por dia, 2, 5, 10, mas isso não atrapalha o processo de geração de riqueza, essas mortes diárias, essas 5 mortes diárias não vão ser interpretadas como uma tragédia, essas pessoas que deixam de entregar não vão ser interpretadas como indivíduos que perderam a vida, mas apenas como uma informação a ser considerada dentro de um grande processo de geração de riqueza. Se isso não atrapalhar o processo de geração de riqueza, segue o processo. Ou seja, a questão é, quantas pessoas precisam morrer para que o processo de geração de riqueza seja colocado em perigo? Enquanto esse ponto não chegar, enquanto esse número não for atingido, toda morte seria justificada. Porque o foco não é o indivíduo, o foco é a geração de riqueza e o indivíduo passa a ser apenas uma informação dentro desse processo. Isso significa reduzir o trabalho ou reduzir o indivíduo, que pelo trabalho seria considerado socialmente relevante, a uma condição meramente informacional. Pelo menos num sentido muito cínico, num sentido muito agressivo, mas nem por isso num sentido não verdadeiro. Isso é totalmente verdadeiro, isso é demasiadamente verdadeiro e demasiadamente realista. E para encerrar, e eu acho que é preciso fazer essa ressalva também, para não parecer que estamos falando aqui de algo que é determinista, de algo que não tem volta, é importante destacar que todas essas construções, todo o desenvolvimento desses aparatos tecnológicos, digitais no caso, que exploram a informação enquanto um fenômeno para obter determinados resultados, eles são frutos de um processo de design. E o processo de design, ele é um processo de escolha, assim como o processo legislativo é um processo de escolhas. O processo de design também é um processo de escolhas. Então, quando estamos falando de uma sistemática de exploração da informação, estamos falando de um modelo arquitetônico. Ou seja, esse poder ele não é hierárquico, esse não é um poder incontrolável, ele é um poder deliberadamente utilizado para determinados fins. Então, todo esse aspecto relacionado à forma como essa informação vai ser explorada, ele pode, pelo menos poderia, ser objeto de deliberação social. Isso é importante destacar, porque já temos que afastar de cara qualquer tipo de pensamento determinista, no sentido de que a consequência, no âmbito das relações de trabalho, a consequência da emergência da tecnologia digital e, portanto, o processo de digitalização do trabalho como um todo, ele está fadado a essa
máquina de exploração informacional da fenomenologia humana. Isso não é verdade, isso é apenas uma circunstância, é uma forma arquitetônica, é um arranjo social, né, construído num dado momento histórico, mas que é totalmente passível de ingerência, de discussão, enfim, e se não há essa discussão, não é por impossibilidade do objeto, mas apenas por uma atitude dos atores envolvidos nesse caso, né, ou nesse ambiente, ou nesse contexto. Enfim, como pensamento final, e eu não vou conseguir dar uma resposta a isso, eu vou trazer apenas uma problemática para que a nossa audiência possa pensar a respeito disso. A questão é que esse processo de digitalização, pelo menos da maneira como ele foi, como ele vem sendo, como ele vem ocorrendo, né? Não vou dizer que tenha sido feito dessa maneira deliberadamente, mas da maneira como ele vem ocorrendo, ele não apenas torna turva essa fronteira entre o artificial e o natural, mas ela também coloca em questão algumas naturalizações que a gente acaba aceitando dentro desse processo, nessa nossa tentativa histórica de tentar expurgar elementos que nós consideramos políticos daquilo que é defendido enquanto algo técnico. E a mensagem aqui, a ideia é essa: não há esfera fora da política para se discutir o processo de geração de riqueza. O processo de geração de riqueza é um processo social, ele necessariamente tem que ser discutido dentro de uma esfera política, o que faz com que o debate sobre a arquitetura, eu só dei o exemplo das plataformas, eu poderia falar sobre inteligência artificial, eu poderia falar sobre deep learning, sobre decodificação genética, sobre vários outros aspectos que estão atrelados direto ou indiretamente à emergência da revolução digital, né, do processo de digitalização da economia como um todo. Todos esses aspectos, eles têm uma perspectiva política e não está correto defender a sua exclusão. Pode ser uma atitude, pode ser uma postura não fazê-lo, não levar em consideração esses aspectos políticos, mas isso por si só é uma decisão política. Isso não afasta a política, isso afasta determinadas demandas. Isso impõe uma agenda, afasta outras agendas a pretexto de se estar afastando a própria política, mas o que se tem é o próprio exercício da política sendo justificada como uma atitude antipolítica. E isso é só um paradoxo que não consegue se sustentar, isso não engana qualquer um que tenha um raciocínio um pouco mais profundo e que veja com um pouco mais de cinismo essa postura. Enfim, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do STB Explica. Se esse conteúdo te ajudou, se você entendeu que ele merece ser ouvido por outras pessoas, compartilhe com sua equipe, né, dê um like, marque a STB nas suas redes sociais para continuar essa discussão. E no próximo encontro nós seguimos a trilha dessas transformações digitais aplicadas ao campo tributário. Vai ser o terceiro episódio dessa nossa trilogia e nós vamos falar sobre o processo de digitalização da natureza, aquilo que está do outro lado dessa fronteira entre o artificial e o natural. Até breve, muito obrigado.